A paz do Senhor, a igreja, amém? Amém. Eu quero começar, primeiramente, agradecendo ao Senhor Deus, nosso Deus, pela oportunidade que me foi dada de conhecer a congregação M. Dias Branco, dirigida pelo pastor Alexandre. Quero também aproveitar o momento para parabenizar sua esposa pelo seu aniversário e agradecer a confiança que foi depositada a minha vida, a vida da minha família, na realidade, ao casal Daniel e Roberta, que estiveram entrando em contato com o Ministério de Famílias lá da nossa igreja. Eu sou da Assembleia de Deus da Varjota, congrego lá há aproximadamente, vou fazer 3 anos ainda lá naquela igreja. Sou ovelha do pastor Antônio Carlos Lira e estou aqui com essa incumbência difícil, mas foi a incumbência que foi me dada para esse dia. E com alegria eu estarei compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu quero dizer a vocês uma coisa inicialmente acerca de família. Família para o mundo, casamento para o mundo, não é nem família, vamos falar em casamento. É uma entidade que o mundo considera falida do ponto de vista humano. Hoje em dia as pessoas se casam, dão-se em casamento. Quando eu falo se casam, homem com mulher, e dão-se em casamento pessoas do mesmo sexo, e cometem diversas atrocidades na vida, fazendo com que a nossa sociedade se torne cada vez mais flagelada pelas coisas ruins que Satanás tem a oferecer. E isso tem entrado na nossa casa, isso tem entrado na nossa vida. Todos os dias isso tem adentrado os nossos lares por meio da televisão. E eu vou tratar de algumas coisas aqui com os irmãos e gostaria que todos estivessem com os ouvidos bem atentos, porque assim como Deus falou para mim acerca desse texto, eu tenho a plena certeza de que Ele também falará a cada um de vocês. E eu convido vocês, meus irmãos, nessa noite, a abrirem as suas Bíblias no antepenúltimo livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Ageu. Depois de Ageu, vem Zacarias, depois de Zacarias, vem Malaquias e depois o Novo Testamento. Eu queria que vocês abrissem em Ageu, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução talvez seja diferente da tradução dos irmãos, mas a essência do texto é a mesma, porque é a palavra de Deus. A partir do versículo 2 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo
para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Até aí. Pai, a tua palavra, ela já é abençoada por natureza, Senhor. A tua palavra, Senhor, frutifica e fortalece as nossas vidas, ó Deus. Que ela possa, nessa noite, ser o diferencial, Senhor, deste momento. E que a tua palavra, Senhor, venha abençoar a nossa vida, como ela sempre faz, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A princípio, irmão, nós podemos imaginar que Deus revelou ao profeta Ageu uma determinada situação onde o seu templo estava destruído. Imaginemos esse templo, essa igreja, que tão pouco tempo tem de existência nesse lugar, totalmente destruída, paredes caídas, portas caídas, piso destruído. Era esse o quadro do templo do Senhor. E o Senhor, desde a fundação do mundo, desde que o momento em que Ele criou o homem, e que houve a queda, Ele tem o propósito de fazer com que o homem possa ser redimido e voltar a sua atenção para Deus. Foi assim quando lá no livro de Deuteronômio, ele dá a ordem e dá toda a organização de como deve ser construído o seu tabernáculo. Porque Deus queria habitar no meio dos homens. Deus não queria estar aparecendo para os homens apenas como uma única voz. Ele queria estar presente em nosso meio. E de Gênesis até Apocalipse, todo o desenrolar da palavra de Deus tem um único propósito, que é redimir o homem, a sua condição inicial, a condição de quando ele foi criado e adorava o Senhor, antes da queda. E nesse momento, nós não vamos nos prender e tratar acerca de um templo físico, de um templo destruído, muito embora o texto leve a crer que se trata desse contexto. Mas nós vamos falar de um templo que para Deus é muito mais importante do que simplesmente um templo feito por mãos humanas. O templo Robério, como homem adorador de Deus, e o templo família do Robério, como um templo para adorar a Deus. A cada um de vocês como um templo para adorar o Senhor, e as suas famílias como agentes de redenção na obra de Deus para o mundo que está perdido lá fora. É sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Um templo que não foi construído por mãos humanas. Nenhum de nós foi construído por mãos humanas. Nós somos criaturas, feituras do Senhor, que soprou em nossas narinas, em nossa vida, a essência de um ser único, que tem uma única impressão digital, onde ninguém mais possui. Nenhuma outra pessoa na Terra tem a minha impressão digital. Nenhuma outra pessoa na Terra tem a sua impressão digital. E somente um Deus que tem cuidado nos mínimos detalhes, porque isso é um detalhe mínimo. Somente um Deus assim é capaz de amar o homem acima de todas as coisas e acima de tudo,
mesmo nós sendo pessoas imperfeitas, mesmo nós tendo famílias imperfeitas. Eu não vim aqui falar como o perfeito, e muito menos a minha família é a mais perfeita e a melhor família dessa terra. Pelo contrário, meu irmão, a minha família é tão falha, a minha família é tão pecadora, a minha família é tão carente da misericórdia do Senhor, como cada uma das famílias que está aqui. Glória a Deus. Eu não sou o melhor dos homens, eu não tenho a melhor família, não sou o melhor pai, não sou o melhor filho, não sou o melhor marido. Mas eu tenho dentro de mim um Deus que fala comigo, dizendo que eu tenho que me esforçar para ser um bom pai, para ser um bom filho e para ser um bom marido. Glória a Deus. Um Deus que habita em nós e que nos convence de que nós temos que ser pessoas melhores. Esse texto que nós lemos do profeta Ageu, ele tem lições fabulosas que nós podemos tirar aqui. E eu peço a atenção dos irmãos. Eu não vou me prolongar, eu não vou ser tão demorado nessa palavra, mas as poucas palavras que eu vou dizer, as poucas palavras que eu consegui abstrair desse texto, eu espero que fiquem gravadas no coração de vocês e que possa fazer uma transformação, porque não é o meu poder, porque eu não tenho nenhum, mas é o poder daquele que nos fala por meio da sua palavra revelada. Primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos: frequentemente nós imaginamos que não é tempo de servirmos a Deus. Frequentemente nós pensamos nisso. Não apenas nós que somos cristãos, mas aquelas pessoas também que estão lá fora e que nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Principalmente elas. Por que principalmente elas? Porque quando a gente chega para evangelizar uma pessoa, uma das desculpas que a gente mais escuta é: eu ainda sou muito novo. Eu ainda sou muito novo, ainda tenho muito tempo de vida. Eu ainda tenho que curtir a minha vida. Agora que eu tenho 15 anos, agora que eu tenho 18 anos, agora que eu estou começando a minha jornada, eu vou servir a Deus apenas quando eu estiver lá no final da minha vida, lá pelos meus 70 anos, eu vou servir a Deus. Mas eu costumo dizer que nos cemitérios, se você for a um, você vai ver sepulturas de diversos tamanhos. Você vai ver uma sepultura pequenininha para um recém-nascido, e vai ver uma sepultura até de 2 metros de comprimento. O que prova que as pessoas, elas não têm idade para morrer, porque só há um requisito para a pessoa morrer: é ela estar viva. É ela estar viva. Ano passado eu perdi um amigo. Eu perdi um amigo muito próximo, vítima do câncer. E depois do enterro dele, uma semana depois, em contato com outras pessoas, as pessoas chegaram para mim e disseram assim: Robério, como é que pode? O rapaz tal, o cara tão bom, ajudava o Peter Pan, né? Aquela entidade Peter Pan, era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, queria ajudar todo mundo, e era uma pessoa que não era um cristão reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Ele tinha a sua religião, eu respeitava e ele me respeitava demais por saber que eu era evangélico.
nós nos dávamos muito bem e nos respeitávamos na nossa religião. E eu disse o seguinte para ela: mas você está pensando que isso tem alguma coisa a ver? Isso não tem nada a ver. O pensamento das pessoas lá fora é que todos são filhos de Deus e que todos, quando morrerem, vão para o céu. Mas nós que conhecemos essa palavra, nós sabemos que não é bem isso que está escrito na palavra. Então, nós temos a mania de dar desculpas e deixar Deus para o último momento, sendo que nós não sabemos qual será o nosso último momento. E aí eu trago a mensagem aqui nesse ponto para dizer para os meus irmãos dessa igreja que a família de vocês, muito embora tenha problemas de relacionamento, precisa buscar um ajuste, porque existe algo maior do que a família que nós devemos nos preocupar. O reino de Deus é algo maior do que todas as coisas que nós devemos estar nos preocupando. A família é importante. A família, ela foi a primeira instituição criada por Deus quando da fundação do mundo. E quando Jesus veio à terra, ele instituiu uma outra coisa que foi a igreja. Deus instituiu a família, Jesus instituiu a igreja, e a igreja é formada por famílias que precisam estar ajustadas para trabalhar no propósito de redimir aqueles que estão perdidos. E como a minha família pode ser um agente de redenção, pastor Alexandre, se a minha família não tem o compromisso, se a minha família coloca acima do relacionamento, do bom relacionamento entre nós, as brigas, as indiferenças. Existe algo que vai além. Nós temos o costume de pensar que nós vamos viver nessa vida eternamente. Nós somos miseráveis pecadores. E se nós esperarmos em Cristo apenas para essa vida, como muitos ensinam por aí, diz o apóstolo Paulo, que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Família é um projeto que foi instituído por Deus e que tem uma função dentro da igreja: trabalhar em prol da expansão do reino de Deus, para que outras famílias sejam alcançadas. A família, ela é uma instituição criada pelo Criador do universo. Nós não vamos passar a nossa vida inteira neste século, neste mundo. O tempo urge, o tempo corre, e daqui a pouco a trombeta vai soar para mim e vai soar para você também. E aí, quando nós estivermos diante do trono branco do Senhor, Ele vai dizer assim: apresenta as tuas mãos. E o que é que as tuas mãos vão apresentar? Mãos vazias ou mãos que vão apresentar obras, almas, vidas que foram resgatadas quando você estava na terra? Pais dessa igreja, aos quais eu me incluo, pais, a nossa responsabilidade como sacerdote do lar, vocês nem imaginem quão grande ela é, mas agora estão sabendo quão grande ela é. Ao entrar perante o Senhor, naquele dia que está preparado para cada um de nós, Ele vai pedir
uma prestação de contas acerca da tua esposa e acerca dos teus filhos. Ele vai perguntar o que foi que você fez com a sua esposa. Ele vai perguntar o que foi que você fez com seus filhos. Qual foi o cuidado que nós, enquanto dispenseiros da palavra e obreiros dentro da casa do Senhor, fizemos? O que é que nós deixamos para as próximas gerações? Se nós ensinamos ao povo, se nós ensinamos aos nossos filhos que eles devem ser pessoas que têm que levar a sua cruz até o fim, ou pessoas que no primeiro susto têm que negar o Senhor, o que é que nós temos ensinado para eles? Nós temos que deixar esse pensamento de lado. Nós somos dispenseiros, nós fomos enviados com o propósito individual e conjunto como família de trabalhar para o Senhor. Por isso que o profeta Ageu diz assim: vocês estão esperando o quê? Enquanto a casa de vocês é luxuosa, enquanto a casa de vocês está bem, a minha continua destruída. O que é que vocês estão fazendo? Nós somos chamados para um tempo que se chama hoje, de dar qualidade de vida, qualidade de tempo para a nossa família e para Deus. Você sabe qual é o melhor tempo que você dá para Deus? O melhor tempo que nós damos para Deus não é orar 1 hora, não é orar 2 horas, não é estar na igreja em tudo que é culto. O melhor tempo que nós damos para Deus é aquele tempo no qual nós nos afastamos de tudo e dedicamos um momento para Ele, só para Ele. Esse é o melhor tempo para Deus. Nossa família, ela também é a casa de Deus. E o que nós, como pais, agora eu falo para todos, o que será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos negligenciando a vida familiar? Será que nós estamos cegos ao ponto de não vermos as coisas que têm entrado dentro das nossas casas? Já parou para pensar em quantas casas Satanás tem triunfado e tem cirandado e tem destruído? Casas de cristãos e de não cristãos. E o que é que nós temos feito como agentes de redenção do Senhor nisso? O texto que eu li diz assim: agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos levaram vocês. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe o que é isso dentro da família? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço da minha vida secular. Ele chegou uma vez, eu sou professor, ele chegou uma vez na sala de professores, no ano passado, e disse assim: rapaz, a minha mulher, eu cheguei em casa ontem, ela está grávida, minha esposa, cheguei em casa ontem, e ela disse assim para mim: que tal você ir dormir com seus alunos? Que tal você ir dormir com seus alunos? Porque ele estava vivendo uma realidade de trabalho tão intensa, ele estava vivendo uma realidade de trabalho tão profunda, trabalhando de manhã, de tarde e de noite,
de uma maneira tão intensa que a esposa grávida chega para dizer: que tal você ir dormir com seus alunos? Por que você veio para casa? Há 2 semanas um amigo meu chegou e disse assim para mim: Robério, pessoa tal, está rico, ficou rico, anda de Hilux, do ano, a Hilux zona preta do ano, está rico. Aí eu olhei para ele e disse assim: qualquer um pode ficar rico, se trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que é o que essa pessoa que você está dizendo ficou rica. Uma pessoa cristã. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo nós sendo cristãos, muitas vezes nós cometemos esse erro também. As pessoas pensam que o sucesso da vida está no carro que você possui, na casa que você mora. As pessoas pensam que o sucesso, pastor Alexandre, está em ter dinheiro para fazer 1001 viagens e poder bancar luxos e mais luxos seus e de seus familiares. O sucesso do cristão é ele poder chegar até o final da sua jornada e dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. A nossa família tem que guardar a fé. A nossa família tem que lutar até o fim, porque a palavra diz que se eu for fiel até a morte, Ele vai me dar a coroa da vida. Irmão Robério, você está dizendo que eu não tenho que trabalhar? Não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos manter, nós precisamos dar o mínimo de conforto para os nossos filhos. Nós temos 2 filhas, uma de 22 anos, vai fazer agora 22 anos, e a outra fez agora 12 anos. Nós já somos casados, estaremos completando agora em fevereiro, no dia 24, 23 anos de casados. Olha a Deus! Eu sei que muitos podem estar olhando assim, mas esse irmão tão novinho, né? Essa criança. Esse irmão já tem uns aninhos aí, viu, irmão? Esse irmão já tem uns aninhos aí. Daqui a pouco o Senhor está batendo a porta. A qualquer momento Ele pode nos chamar. Mas será qual é o retrato da nossa família, meu irmão? Será que a nossa família é uma família bênção? Ou será que a nossa família é uma família maldição? O que é que o lar da gente tem sofrido diante de tantos bombardeios que Satanás tem jogado todos os dias na nossa casa? Porque nós, como cristãos, nós não estamos imunes a que o homossexualismo entre no nosso lar. Nós não estamos. Nós não estamos imunes que a criminalidade entre no nosso lar. Mas nós temos que nos preparar para poder impedir que essas coisas entrem no nosso lar. E há um Deus que nos garante a vitória em cima de tudo isso. Nós devemos nos importar com o templo do Senhor que é construído dentro da nossa família. O nosso templo familiar ao Deus Altíssimo pode estar destruído, sim. Mas a palavra dele hoje é: levanta esses muros, levanta essas paredes, vai buscar madeira, vai buscar lenha para construir esse altar novamente. Para que o céu não retenha o seu orvalho. Ou seja, para que a bênção dele
possa estar sendo derramada sobre a nossa casa e, consequentemente, sobre a nossa família. Eu quero ler uma história de um livro que eu trouxe aqui, porque hoje uma das coisas que mais tem atingido os nossos lares se chama a internet. A internet, ela não é uma coisa ruim. Ela não foi criada para ser uma coisa ruim. Mas o vírus maligno que há no homem, ele transforma tudo aquilo que a inteligência humana é capaz de produzir para também fazer coisas ruins. E um livro chamado Pais Ausentes, Filhos Online, que eu li há alguns anos, começa com uma história que eu não vou ler completa, mas eu vou sintetizar para que os irmãos possam me entender. E eu queria que todos os jovens dessa igreja e todas as crianças também ficassem atentas, assim como também nós adultos. Maria podia ouvir passos seguindo-a quando ela voltava da escola para casa. A ideia de estar sendo seguida acelerou as batidas do seu coração. Você é uma tola, ela disse a si mesma. Ninguém está seguindo você. Para ficar a salvo, ela começou a andar mais depressa, mas os passos acompanharam os seus. Ela temia olhar para trás e ficou feliz por estar quase em casa. Aí ela orou bem baixinho, dizendo: Deus, por favor, faça-me chegar a salvo em casa. Ela viu a luz acesa da varanda, correu o resto do caminho, e quando estava dentro de casa, encostou a porta por um instante, aliviada por ter chegado em segurança. Depois largou seus livros sobre o sofá e correu para a internet. E ela usava um nome na internet de Angel. E ela começou a conversar com um rapaz, com uma pessoa chamada Saradão da Net. Aí a Angel escreveu o seguinte lá no computador: Oi, estou contente que você esteja online. Eu pensei que eu estava sendo seguida quando vinha para casa. Foi horrível. Aí o Saradão disse assim: Uau, você anda vendo muita TV. Por que alguém ia te seguir? Você não mora num lugar seguro? Aí ela disse: Claro que eu moro. Eu acho que foi a minha imaginação. Aí ele falou: Você deu seu nome aqui na net? Aí ela: Claro que não. Eu não sou idiota. Você sabe muito bem. E o Saradão falou assim: Você jogou handebol depois da escola hoje? Aí ela: Joguei, nós ganhamos. Aí ele: Legal. Contra quem vocês jogaram? Aí ela: Contra o Getúlio Vargas. O uniforme deles era o máximo. Eles pareciam abelhas. Aí o Saradão: Como se chama o seu time? Nós somos as Gatas do Maranhão. Aí ele pergunta: Você lança? Aí ela: Não, eu sou da defesa. Agora eu tenho que ir. Tenho que fazer o dever de casa antes de meus pais chegarem. Aí o Saradão na net disse: Te vejo mais tarde. Passou o tempo. No outro dia, o Saradão da net chega na casa da menina. Ele sabia que os pais dela estavam com ela lá. Eu não sei se essa história é verídica, mas ela está nesse livro. E ele chega e se apresenta para o pai e para a mãe. Ele diz o nome dele: Eu sou tal pessoa. Trabalho numa agência de proteção a crianças e adolescentes. E eu queria relatar um fato para o senhor. E aí ele relatou para o pai a conversa que teve com a filha. Relatou para o pai. E o pai imediatamente chamou a menina. E quando a menina veio, a conversa foi assim. Deixa eu encontrar aqui para dizer para vocês. O Saradão da net, já de frente para a menina, falou assim:
você sabe quem eu sou? O homem perguntou, e ela disse, não. Eu sou um especialista em segurança e sou seu amigo virtual, o Saradão da NET. Aí a menina ficou pasma ao escutar aquilo. Ela disse, não pode ser. O Saradão da NET é um rapaz da minha idade. Ele tem 14 anos e mora lá em Brasília. Aí o homem sorriu e disse, eu sei que eu disse isso para você, mas não é verdade. Resumo da história. A menina ficou com o queixo caído por saber que tinha sido enganada na frente dos pais que descobriram que ela estava tendo uma conversa com outra pessoa estranha. E ele disse o seguinte para ela, não faça mais isso. Eu poderia ser um homem muito mau, que poderia ter entrado na sua casa quando você estava sozinha, naquele dia que eu te segui, e poderia ter feito coisas com você, e talvez você nem estivesse hoje aqui viva. E aí fica esse alerta, porque todos os dias na TV nós vemos situações parecidas com essa, aonde a nossa família tem errado a ponto de deixar os filhos com tablets, com celulares ou com notebooks trancados dentro dos seus quartos. As conversas indecorosas que muitas vezes, pelo fervor da idade, os jovens têm tido, homens com homens ou mesmo mulheres com mulheres. Eu trabalho em uma escola, e é vergonhoso isso que eu vou dizer agora, mas eu não tenho a mínima vergonha de falar. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser sal e luz em um mundo de trevas. Ela diz isso. Eu sento em uma sala de professores que intelectualmente deveriam ser pessoas com um raciocínio bem melhor do que muitas outras pessoas, por serem formadores de opinião. Mas toda semana, quando eu sento na mesa, junto com os colegas, para dividir um almoço, ou para dividir um lanche, o que muito rola em cima de uma mesa, são vídeos e fotos pornográficos, de pessoas que ficam vendo aquilo que não devem, homens de 40, 50, 30, não importa a idade, mas que são pessoas que, ao invés de estarem ensinando para gerações outras coisas mais úteis, estão se poluindo com esse tipo de porcaria. E isso tem chegado às nossas igrejas. Isso tem chegado dentro dos templos. Nós vemos isso na televisão, lá no plenário, lá no Senado, a televisão mostrando os senadores e os deputados federais vendo vídeos pornográficos. E isso tem chegado em nossas igrejas. Mas nós temos que combater, porque nós somos cristãos, e não é essa a atitude que deve ter um homem, uma mulher, um cristão, um adolescente, uma criança, um jovem do Senhor. As nossas famílias precisam abrir os olhos para o que tem entrado dentro das nossas casas. Eu assisti uma mensagem onde o pastor que estava pregando, ele disse que chegou numa igreja para pregar. E o pastor da igreja, antes de ele começar a pregar, disse: irmãos, vamos assistir um vídeo. E aí, sabe qual era o vídeo? Era a vinheta da Globeleza nua, como a gente vê na TV, projetado na tela da igreja. Quando terminou, os irmãos estavam todos assim, ó. Aí o pastor da igreja disse assim: por que vocês estão tão abismados? Por que vocês estão tão pasmados com a situação dessa que vocês acabaram de ver? Vocês não deixam isso entrar na casa de vocês todo dia?
Por que que a igreja tem que ser mais santa do que a tua casa? A igreja não tem que ser mais santa que a tua casa. A tua casa tem que ser tão santa quanto a igreja tem que ser. Glória a Deus! A lição que esse pastor ensinou para a igreja foi que nós devemos não estar perdendo o nosso tempo assistindo novelas que hoje levam um apelo sexual a todas as horas do dia. O homem deitando com a mulher ali embaixo daqueles lençóis. E os nossos filhos, as nossas crianças vendo aquilo ali. Ao invés de nós estarmos ensinando a palavra, nós estamos desensinando a palavra muitas vezes. E eu vou terminar. Como diz lá em Romanos 12:2, nós temos que ter uma mudança de entendimento. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos moldar a esse século. Nós cristãos não podemos nos moldar a esse século, mas nós devemos trabalhar na renovação da nossa mente, para que nós possamos entender qual é a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. A palavra nos alerta, eu já vou terminar. A palavra nos alerta hoje para as responsabilidades que nós temos como familiares, meu irmão. As nossas responsabilidades como cristãos, como famílias. A reconstrução do templo que é o Deus dentro da minha casa, dentro da minha vida e dentro da tua vida também. Que nós possamos ter recebido essa palavra e que ela possa ecoar no nosso coração, para que nós possamos ser famílias melhores em um mundo de situação muito complicada. Nós vivemos uma realidade muito difícil, mas nós podemos sim fazer a diferença. Amém? Eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer ao pastor Alexandre pela oportunidade que me foi dada. E eu convido toda a igreja para ficar de pé e pedir a ele que faça essa oração, concluindo esse momento, em nome de Jesus.